Salve, rapaziada, UFC chegando aí, esse UFC Fight Night um pouco filler, com uma luta um pouquinho suspeita para se colocar no main event, ao meu ver, porque temos duas lutas, o co-main event e a terceira luta em importância, que para mim vale muito mais a pena serem assistidas, e hoje a gente analisa essa terceira luta que rolará entre Joaquim Buckley e Nursulton Ruziboev, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Mas antes de seguir viagem, já deixa o like aí, já compartilha, comenta, me ajude por favor a completar meu inscrito, está faltando tão pouquinho, o UFC 300 foi tão bom para o canal aí, e agora a rapaziada deu uma debandada. Eu até entendo que o hype esfriou, mas me ajudem por favor, e agora sim, vamos pra luta. Bom, Joaquim Buckley, ele é canhoto e ele usa uma guarda majoritariamente de boxe. Os prós dele é que ele tem ótimos chutes, tem chutes realmente versáteis, boa distância, explosão e velocidade nos golpes e na movimentação, punch e bons chutes a luta toda. Por que eu falei novamente dos chutes, né? Porque ele tem poder de nocaute, no caso, com as mãos e com os pés. Ele corta ângulos, muitas vezes ele entra ali pra golpear com as mãos, muito parecido com o Mike Tyson, aquele jogando aquele pêndulo, botando mãos duras no rosto do adversário. Enquanto o Ruziboev, ele tem punch, tem explosão, também se movimenta muito bem, só que ele é um pouco mais focado em tentar ser preciso ao invés de agressivo. E nenhum dos dois tem tantas falhas assim na trocação. O Buckley, ele investe de maneira bem explosiva, isso é um pouco perigoso, principalmente se o adversário pegar o tempo e a distância e colocar um golpe de encontro. Esse justamente é o ponto fraco dele, que às vezes ele recebe golpes de encontro quando ele não angula tão bem assim. Já o Ruziboev, ele checa poucos chutes e ele recebe alguns golpes retos às vezes. No grappling, o Buckley, ele é mais um quedador para agredir, no caso, para aplicar um ground and pound, do que um finalizador, ao contrário do Ruziboev. O pró do Buckley é que ele tem um clinch bem forte, boas defesas de quedas também, um ground and pound bem agressivo e tem uma boa defesa de jiu-jitsu. Ele não é um finalizador, mas ele se defende bem, consegue sair de certas posições ali, às vezes até na força bruta. Já os prós do Ruziboev é que ele tem um bom jiu-jitsu e um bom jiu-jitsu oportunista, além de ter uma guarda ofensiva, tanto com golpes quanto com finalizações, clinch forte também, e ele é muito versátil no solo. Os contras desses dois: o Joaquim Buckley, ele cede posições às vezes dando pescoço, não vi ele dando tanto as costas assim, mas o pescoço às vezes ele entra em quedas de maneira displicente e ele tem que tomar cuidado com isso. Já o Ruziboev, o único ponto contra dele, assim, que eu percebi é que por vezes ele aceita ficar por baixo. Se ele pegar um cara que consegue se defender bem e golpear, é um perigo. Em relação ao gás de ambos os lutadores, ambos têm um gás razoável, e o Joaquim Buckley, ele é explosivo, ele tem punch a luta toda, ele desceu muito bem de peso, eu tenho que colocar isso, porque ele era um peso médio, mas ele desceu muito bem nesse peso, ficou rápido e forte, tem um queixo razoável e controla bem ali o centro do cage. Já o Ruziboev, ele é frio, tem uma boa distância também, um bom gás e uma boa movimentação, porém é um pouquinho diferente do Buckley, porque no caso dele ele fica mais da média para longa, tentando ver o que o adversário vai fazer, enquanto o Buckley vai para cima com tudo e tá sempre sendo agressivo e controlando o centro do cage. O Ruziboev se defende bem e tem boas fugas a partir da movimentação. Os pontos fracos de ambos é que o Buckley, ele investe de maneira perigosa, isso é um ponto forte e um ponto fraco a favor dele, pelo mesmo motivo. E o excesso de agressividade, às vezes mesmo quando ele não investe tanto, é um pouquinho complicado, porque ele dá golpes até que bons, em bons ângulos, porém ele se abre um pouquinho para receber golpes retos nessas horas. O Ruziboev tem aquela guarda de sambo, porém ele fica sempre com as mãos abertas, e isso é complicado, porque não foi em uma, não foi em duas lutas que ele aplicou golpes ilegais, e querendo ou não, isso muda o rumo da luta por vezes, mas também ele é passivo por vezes, esperando o adversário vir. Isso aí não chega a ser um ponto contra em relação a QI de luta, porém, dependendo de como a luta pode estar se desenrolando, isso de fato atrapalha um pouquinho ele, apesar dele ser um bom lutador e conseguir resolver essa situação. Cara, o veredito para essa luta fez eu quebrar um pouco a cabeça, eu mudei de ideia hoje, para ser sincero, ao analisar todas as lutas desses atletas, as últimas 4 lutas desses atletas, e eu acredito que essa luta não vai ser como tá todo mundo esperando, ou seja, uma decisão tranquila pro Ruziboev ou até um nocaute. Por quê? Porque com certeza o Buckley é o atleta mais difícil que o Ruziboev já pegou, e eu acredito que nessa categoria, além de velocidade, gás, explosão, ele tem um
um gameplay assim razoavelmente bom, enquanto o Ruziboev ainda precisa demonstrar contra bons atletas. Para mim, a luta dele contra o Cedric Dumas foi uma lástima, porque ele venceu na base da dedada no olho, e eu não gosto muito do Ruziboev, a persona dele. Eu acho ele um atleta um pouquinho, não sei, não foi a primeira vez que ele aplicou golpes ilegais, então isso me incomoda sempre. Eu acho que ele tem uma distância da média para longa melhor, ele também tem uma defesa um pouco melhor do que a do Buckley. O Buckley é muito explosivo, tem punch a luta toda, mas eu acredito que essa luta não virá por via rápida, e se vier será a favor do Buckley, porque eu acho que a mão dele é mais pesada e a explosão dele ainda é maior. O fôlego dos dois é bom, para 3 rounds no caso, né? E eu acredito que, por incrível que pareça, a explosão e a juventude do Joaquim Buckley será um divisor de águas nessa luta, e vai responder se ele é de fato um peso meio médio de qualidade, ou se ele vai ser só um porteiro ou um brigador ali de meio de tabela para essa categoria, enquanto o Ruziboev vai mostrar se tem um cartel montado ou não, já que ele pegou muito frango durante a carreira. Na minha visão, essa luta tá aí uns 55-45 a favor do Ruziboev nas casas de apostas. De fato, isso pode acontecer, mas a minha intuição aqui, as sereias do mar me disseram que talvez a gente vai ter uma virada de maré, e veremos então Joaquim Buckley vencendo numa decisão complicada, até possivelmente split. Bom, rapaziada, essa é uma luta que vale a pena vocês assistirem. Existem uma linhagem de pokémons no UFC que são a sua evolução ali do meio médio até o meio pesado, que é Joaquim Buckley, Chris Curtis e Alonso Menifield. 2 desses atletas a gente vai ver neste card, porém de todos esses 3, o que mais me empolga até o momento é o Joaquim Buckley, que desceu e tá reinventando a sua carreira nos meio médios, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar a inscrição, comentário, like. Um beijo e foi. Perfect.